Bom dia, meus amores. Na nossa aula de matemática hoje, nós vamos estudar medidas de comprimento. Medidas de comprimento. Para medir a altura, comprimento e largura de objetos, usamos a medida de comprimento, né? No caso aqui, a nossa altura, o tamanho de um quadro, a largura de uma mesa. E essa medida de comprimento, ela tem os seus múltiplos e os submúltiplos. Então, nós temos aqui, a partir de agora, nós vamos ter que nos acompanhar por essa tabela. Essa tabela é a tabela que nós vamos nos dirigir de acordo com as transformações de unidade. Os múltiplos são as medidas maiores que o metro. O quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Quilômetro abrevia-se com km, hectômetro com hm e decâmetro DAM. Tia Célia, o que é isso? Porque o metro, ele é igual a 100 centímetros. Um decâmetro equivale a 10 metros. Um hectômetro equivale a 100 metros. E um quilômetro equivale a 1000 metros. Antigamente, o povo antigo falava com essa medida aqui em hectares, mas o correto é hectômetro. Que os fazendeiros, donos de grandes fazendas, suas terras eram medidas em hectares, que são 100 metros. Então, múltiplos porque significa as medidas maiores que o metro. E as medidas menores que o metro? Então, a partir do momento que usamos a vírgula, nós temos as medidas menores que o metro, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro. O centímetro, o decímetro é 1/10 do metro, 1/10 do metro. O centímetro é 1/100º do metro e o milímetro é 1/1000º do metro. Então, são as partes que não são inteiras, né? São os quebradinhos da parte inteira. E aqui já são 10 metros, 100 metros e 1000 metros. 1 quilômetro equivale a 1000 metros, ok? Existem também as transformações de unidades. Se eu quero transformar uma unidade maior para menor, nós, seguindo a setinha, multiplicamos. Tanto faz ser, ó, de uma casa para outra, se passar uma casa, multiplicamos por 10, duas casas vezes 1000, três casas vezes uma casa por 10, passando duas casas 100, três casas 1000. A mesma coisa, se eu tenho aqui metro, transformar em decímetro vezes 10, metro em centímetro vezes 100, metro em milímetro vezes 1000. Se eu tenho agora a setinha seguindo para a esquerda, usamos a divisão. Tanto os zeros como a vírgula vai também para a esquerda. Tia Célia, o número inteiro também tem que seguir a vírgula? Tem, porque todo número inteiro, a vírgula é depois dele. Se eu quero transformar milímetro em centímetro, divide por 10. Milímetro em decímetro, divide por 100. Milímetro em metro, divide por 1000. Se eu quero transformar metro em decímetro, divide por 10, metro em hectômetro, divide por 100, metro em quilômetro, divide por 1000. Aqui eu tenho que transformar 8 quilômetros a metro. Aí eu vou perceber a setinha, ó, de quilômetros para metro, multiplica. Quantas casas? Passa 1, 2, 3. Então, ficaria 8 vezes 1000. Por que vezes 1000? Porque passam 3 casas decimais. Então, que dá igual a 8000 metros. O símbolo vem para esse aqui. Deixa de ser quilômetro e vem para metro. Eu tenho 7 centímetros e meio a milímetro. 7 centímetros e 5 milímetros. Transformar em milímetro. Eu vou pegar e vou dividir. Centímetro a milímetro? Não, centímetro a milímetro vezes 10. Então, 7 vezes 10. Nesse caso aqui, a vírgula vai passar uma casa. Então, tenho 75 aqui. A vírgula estava aqui, ela vai passar uma casa. Eu tiro a vírgula e ficou 75 milímetros. Eu tenho 4 hectômetros
4 hectômetros, ó, esse número aqui fica embaixo desse símbolo. Passa 3 números, 132 decímetros. Quantas casas, vou transformar em decâmetro. Então, vamos lá. 4, 132, de hectômetro para decâmetro, ó, de hectômetro para decâmetro, multiplica por 10, vezes 10. Como é vezes 10, é um número decimal, a vírgula vai passar somente uma casa, ó. Ficou 41 decâmetro e 32, ó, o 2 fica aqui decímetro. Então, no caso, o símbolo vai vir para cá, esse aqui, ó, D-A-M. Eu tenho 7 centímetros a metro. Eu tenho 7 centímetros. Para transformar em metro, ó, de centímetro para metro, divide por 100, ó, 10, 100. 7 dividido por 100, que dá igual. Na divisão, eu coloco 7, os 2 zeros do 100 vai para a esquerda e eu levo a vírgula. O 7, a vírgula é depois dele, passa 2 casas, ó, 1, 2. Tira a vírgula daqui e vai ficar o quê? Metro. 43 milímetros em decímetro, ó. De milímetro para decímetro, divide por 100, ó. 10, 100. Então, vai ficar 43 dividido por 100. Eu coloco 43 na divisão, os 2 zeros vão para a esquerda e levo a vírgula 2 casas devido aos 2 zeros. 1, 2. Ficou, só pode ficar um zero acompanhando a vírgula. Eu apago um zero. Aí, eu boto esse símbolo aqui, ó, DM, que é decímetro. 9 milímetros a metro, de milímetro para metro, divide por 10, 100 mil, divide por 1000. Então, 9 dividido por 1000 dá igual. Boto 9, os 3 zeros do 1000 na frente, passa a vírgula, 3 casas, ó. A vírgula dele é aqui, eu vou passar 3 casas. 1, 2, 3. Fica 9 milésimos, então, a metro. Desse jeito. Esse outro. 4 metros e 5 decímetros a hectômetro. De metro para hectômetro, ó. Divide por 100, ó. 10, 100. Então, é igual 4,5 dividido por 100. Que dá igual. Eu boto o 4 e o 5. Como 100 tem 2 zeros, eu boto para a esquerda. E vou passar a vírgula 2 casas, por causa dos zeros. Se a vírgula estava aqui, ela vai passar 1, 2. Ficou 0,045 hectômetros. O símbolo permanece da transformação. E aqui nós temos um probleminha. Olha, nesse probleminha está apresentando 2 tipos de medidas. Aqui ele é metro e aqui está pedindo em quilômetros. Marcos correu 4/5 de 2.400 metros hoje. Quantos quilômetros ele percorreu ao todo? Então, essa resposta aqui eu tenho que dar em quilômetros. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou multiplicar. Ó, 4/5 vezes 2.400. Que dá igual. Eu vou dividir agora. 2.400... dividido por 5. Vou fazer essa conta aqui. 2.400 dividido por 5. Vai caber 4. 4 vezes 5, 20. Para 24, 4. Baixa o 0. 40 dividido por 5, cabe 8. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Baixa o 0, não dá para dividir, 0 no quociente. Então, dá igual a 480. Agora, 480 vezes 4, certo? A mesma coisa que a gente aprendeu lá nas frações. 480 vezes 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 4, 16 e 3, 19. 1920. Pronto. Deu 1920 metros, certo? Essa resposta eu calculei em metro, mas a pergunta está pedindo para me transformar em quilômetros. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 1920
de metro para quilômetro? De metro para quilômetro, eu vou dividir por 1000. 1920 dividido por 1000. Pronto. No caso do 1920, esse 1920 ele é um número inteiro. Então, o que é que eu vou fazer? E a vírgula dele é aqui. Eu só vou passar a vírgula 3 casas. Ó, 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui, ó. Eu percorri 1,920 m. Não, percorri 1 km e 920 metros. Então, aqui é quilômetros. O símbolo que vai ficar aqui é quilômetro, km, certo? É dessa forma. Nós temos que prestar atenção no probleminha. Aqui tá, ele percorreu em metro, mas se eu tenho que dar a resposta em quilômetros, eu tenho que fazer a transformação de medidas, que é desse jeitinho aí. Passando uma casa, se for para a direita, multiplica. Passando uma casa, multiplica por 10, para a direita para cá, ó. Passando uma casa, multiplica por 10, 2 multiplica por 100, 3 multiplica por 1000. Se for para a esquerda, os números for para a esquerda, então, tem um milímetro, quero transformar em metro, vai para a esquerda. Então, passando uma casa, eu divido por 10, passando duas casas, divide e também desloca a vírgula. O total de casas que, se for dividido por 100, desloca 2 casas, por 1000 desloca 3 casas. Aqui finalizamos a nossa explicaçãozinha. Tchau, meus amores.